Fala galerinha, sejam muito bem-vindos ao curso de cinemática. Agora voltando ao formato mais tradicional, né? Aula no quadro. Espero que vocês gostem. Vamos para a nossa aula 11, falar sobre movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme. Primeiramente, vamos entender o que é esse danado, né? Já vou começar fazendo uma pergunta. No movimento circular uniforme, a velocidade é constante ou ela varia? Professor, peraí, né? Movimento circular uniforme, então a velocidade é constante. Ih, é não. Calma, cuidado com esse conceito. Lembra lá da nossa primeira aula dos conceitos básicos que eu falei que velocidade é uma grandeza vetorial? É, professor, lembrei. Velocidade é uma grandeza vetorial. Por isso ela tem um módulo, uma direção e um sentido. Professor, que porra é isso? Esses pilotos são módulo, direção e sentido? É uma forma que eu achei aqui para você entender melhor, entendeu? Velocidade é um vetor, cara. Ele tem um módulo, aquele que você vê no velocímetro, tem uma direção e tem um sentido. Pare de achar que tem só o valor. Velocidade é um vetor. E por que eu estou dizendo isso? Veja, perceba aqui, ó. E lembra lá que eu falei que a velocidade é um vetor tangente à trajetória em cada instante de tempo? É um vetor tangente à trajetória. Então, o fato do corpo descrever um movimento circular, nesse caso um movimento circular uniforme, né? Apenas o módulo da velocidade é que vai ser constante. Mas quando a gente falar a velocidade por completo, ela não é constante. Por quê? Porque, veja, nesse ponto aqui, né, o corpo, vamos supor que ele percorra no sentido anti-horário. Nesse ponto, a velocidade é um vetor tangente que aponta para cima. Quando ele passa bem aqui assim, a velocidade já variou, né? Considere essa reta como um vetor tangente, entendeu? Que ficou meio torto aí. Quando o corpo passa nesse ponto bem aqui assim, a velocidade já está para baixo. Então perceba, a velocidade ela está constantemente variando. Por mais que no movimento circular uniforme, o módulo dela fique constante, beleza? Ah, professor, então quer dizer que o movimento circular uniforme, esse uniforme só diz respeito ao módulo da velocidade, ao valor da velocidade, e não à velocidade por completo. Tranquilo? E aí, o que é que vai surgir em qualquer corpo que percorra uma trajetória circular? O que é que vai surgir? Lembra que eu falei que a única coisa no planeta Terra capaz de variar a velocidade é o quê? Será que você lembra? Isso. Aceleração. Mas, professor, eu não consigo entender. O módulo da velocidade não é constante? É. E como é que vai ter aceleração? Porque eu penso que se tiver aceleração, ele vai ficar ou cada vez mais rápido ou vai frear. Mas calma, cuidado. A aceleração ela varia o vetor velocidade. Nesse caso, tudo bem. Movimento circular uniforme, o módulo é constante. Mas a direção varia. A direção do vetor velocidade está variando. Por isso tem que ter uma aceleração. Nesse caso específico, é uma aceleração que a gente chama de centrípeta, porque ela aponta em cada ponto sempre para o centro. É uma aceleração centrípeta. Ela não recebeu esse nome por acaso, entendeu? É porque ela aponta exatamente para o centro da trajetória em cada ponto. Professor, se o ponto passar bem aqui assim, ó, se ele passar bem aqui assim, a velocidade vai estar onde, né? Supondo que ele descreve um movimento anti-horário, a velocidade é um vetor tangente para a direita e a aceleração centrípeta, professor, aponta para o centro. Show de bola? Perfeito aí? Agora veja o seguinte, a aceleração centrípeta, ela sempre forma 90 graus com a direção da velocidade. Sempre, professor? Sempre. Tudo bem? Quando a gente for estudar na próxima aula o movimento circular uniformemente variado, aí sim, esse módulo da velocidade ele vai variar, né? Ou ele vai ficar cada vez mais rápido, ou ele vai ficar cada vez mais lento. Aí vai precisar surgir um outro tipo de aceleração que vai ser capaz de variar o módulo, que vai ser aceleração tangencial, não se preocupe por enquanto. Mais na frente a gente vê. Então, a aceleração centrípeta, ela não varia o módulo. Ela só varia o quê? A direção. E se varia a direção, já é o suficiente para a gente dizer que a velocidade varia. Por mais que o módulo fique constante. Show de bola? Então,
já que eu te expliquei aqui quando que um corpo está em movimento circular uniforme, é quando mesmo, professor, que eu não entendi foi porra nenhuma, é o seguinte, é quando ele descreve uma trajetória circular e o módulo da velocidade fica constante. Aí a gente diz que ele está em MCU, movimento circular uniforme. Daí vai surgir a famosa aceleração centrípeta, né? Mas estudando mais a fundo o movimento de rotação do corpo, né? Analisando a rotação, perceba o seguinte. Esse corpo, você concorda que ele vai demorar um certo tempo? Ele vai demorar um certo tempo para dar uma volta completa. É mesmo, né, professor? Imagina esse corpo andando aqui, ó. Ele vai demorar um certo tempo para dar uma volta completa. E esse tempo a gente chama de quê? Tempo de uma volta completa. É mais fácil, é período, certo? Então, professor, quer dizer que o período é o tempo que demora para o corpo dar uma volta completa? Isso. E a gente representa pela letra T. T de tempo. T maiúsculo, certo? Show de bola. Agora, veja outra coisa que a gente pode investigar. Será que quantas voltas esse corpo dá, por exemplo, em 1 segundo? Se eu marcar o tempo aqui de 1 segundo, quantas voltas esse corpo vai dar em 1 segundo? Agora, se eu marcar um intervalo de tempo de 1 minuto, né? Eu vou marcar 1 minuto. Aí eu vou ver quantas voltas esse corpo dá em 1 minuto. Professor, isso é interessante. Pois é, aí isso a gente chama de frequência, certo? Frequência. Professor, então peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Frequência é a quantidade de voltas que o corpo dá em unidade de tempo, por exemplo, em 1 segundo ou em 1 minuto, isso. Aí, calma, deixa eu te dar um exemplozinho aqui, ó. Foca aqui embaixo. Eu vou dizer, um corpo dá 4 voltas em 2 segundos. Tudo bem? O corpo dá 4 voltas em 2 segundos. Aí eu te pergunto, qual é o período? Qual é a frequência? É simples. O período é o quê? É o tempo gasto para dar uma volta completa. Ora, se ele dá 4 voltas em 2 segundos, dá para fazer de cabeça. Quanto tempo ele vai demorar para dar uma volta? Meio segundo, né? Meio segundo. Né? Se a cada meio segundo ele dá uma volta, em 1 segundo ele dá 2. Em 2 segundos ele dá 4. Tranquilo, né? 4 voltas em 2 segundos. Agora a frequência. Como é que a gente faz, né? De cabeça, professor. Qual é a frequência? Veja. Se ele dá 4 voltas em 2 segundos, cara, a frequência é exatamente a quantidade de voltas que ele dá em 1 segundo, né? Levando como base unidade de tempo. Se ele dá 4 voltas em 2 segundos, quantas voltas ele vai dar em 1 segundo? 2. Professor, não acredito não que é só isso. Pois é. Então a frequência é de 2 voltas por segundo. Aí esse tal de voltas por segundo a gente chama de hertz. Professor, não acredito não. Esse tal de hertz é voltas por segundo, é sim. Tudo bem? Muito simples, ó. O corpo dá 4 voltas em 2 segundos. Quer dizer que a cada meio segundo ele dá uma volta. É o período. Tempo gasto para dar uma volta. Então, se ele dá 4 voltas em 2 segundos, é a mesma coisa ele dar 2 voltas em 1 segundo? É. Então, 2 voltas em 1 segundo, 2 voltas por segundo, é 2 hertz. Hertz significa voltas por segundo. Porém, é muito comum a gente representar a frequência também, né? Identificar a frequência em RPM. Professor, deixa frescagem, não complica não. Cara, RPM é o seguinte, ó, RPM. Significa revoluções por minuto. Voltas por minuto. Agora veja que eu tomei como base um tempo de 1 minuto e não mais 1 segundo. Então, qual que vai ser a relação de Hertz e RPM? Qual que vai ser? É muito tranquilo, galera. Veja o seguinte, ó. 1 Hertz, você tem que pensar, você não tem que decorar isso, você tem que pensar. 1 Hertz é o quê? Uma volta por segundo. Então, pensa comigo. Se ele dá uma volta por segundo, ou seja, se o corpo está a 1 Hz, uma volta por segundo, em 60 segundos, ele vai dar quantas voltas? 60, né? Se ele dá uma volta por segundo, em 60 segundos, ele vai dar 60 voltas. Só que 60 segundos não é 1 minuto? É mesmo, né, professor? Então quer dizer que 1 Hz é 60 RPM,
São 60 RPMs? Exatamente. Professor, explica aí de novo, que eu não entendi não. Ó, seguinte. 1 Hz, uma volta por segundo. 60 RPM quer dizer que ele dá 60 voltas por minuto. Mas olha, 60 voltas por minuto, um minuto não tem 60 segundos? É a mesma coisa de ele dar uma volta por segundo, que é 1 Hz. Bem tranquilo, né? Ó? Essa é a relação de RPM e Hertz. Show de bola? Vamos ver agora uma grandeza, né, da rotação extremamente importante. É o que, professor? Aqui, ó, velocidade angular, que a gente representa pela letra ômega. Ah, professor, que frescagem é essa? Por que não bota a letra V? Porque V é velocidade linear. Já já eu vou falar a diferença entre elas. Tudo bem, então, ó, velocidade angular é o quê? Foca aqui nesse ovo, né, que é para ser uma circunferência, beleza? Uma trajetória circular de raio R, beleza? Suponha, né? Suponha que um corpo vá desse ponto A aqui, o corpo vai do ponto A até o ponto B, tudo bem? O corpo vai do ponto A até o ponto B. Vamos supor aqui, né, se ele vai de A para B no sentido anti-horário. Você concorda, se ele vai de A para B, ele vai andar um certo ângulo, né? Ele vai se deslocar um certo ângulo, que eu vou chamar aqui de delta θ, beleza? Delta θ. E também ele vai demorar um certo tempo. É, professor, é verdade. Ele está descrevendo a trajetória circular. Quando ele vai de A para B, ele demora um certo tempo e anda um certo ângulo. Tudo bem. Então, a definição de velocidade angular é igualzinha à velocidade linear, lembra? Velocidade linear é ΔS sobre ΔT, não é isso? Aqui é para translação. Mas aqui a gente está analisando a rotação. Se a gente analisar a rotação, a velocidade angular, né, esse tal desse ômega vai ser o quê? Se na translação ele percorria um certo ΔS, né, uma certa quantidade de metros, aqui ele vai percorrer um certo ângulo. Então é Δθ dividido pelo tempo. Ah, professor. E aí veja, esse Δθ, nesse ângulo, ele não é medido em graus. No sistema internacional, o ângulo é medido em radianos. Tudo bem? Então aqui vai ser rad e o tempo segundos. Então quer dizer que velocidade angular é medida em rad por segundo. Beleza, rad por segundo. Veja um resultado extremamente importante. Analisando o movimento circular uniforme, né? Perceba aqui que esse corpo está em movimento circular uniforme. E sabendo que a velocidade angular é a variação do ângulo, né? Quanto ângulo ele percorre em um certo tempo. Ora, se eu analisar o ângulo de uma volta completa, né? Ou seja, quando o corpo ele dá exatamente uma volta completa, qual é o ângulo que ele percorre? 2π rad. 2π rad. Né? O ângulo de uma volta completa em radianos é 2π. Em graus, 360. Mas a gente não usa em graus, usa em radianos, certo? E o tempo, professor? E o tempo gasto para dar uma volta completa? Eita, é o período. É, exatamente. Professor, não acredito não. 2π sobre o período é velocidade angular? É. Só que veja uma relação entre o período e a frequência. Você sabe que o período é 1 sobre a frequência, é o inverso da frequência. Tudo bem? Então, se a gente jogar aqui, a velocidade angular vai ser 2π vezes a frequência, né? Porque se eu jogar aqui, ó, 1 sobre a frequência aqui embaixo, a frequência vai para cima. Então, fica 2πf. Então, a velocidade angular é 2πf, ou então 2π sobre o período. É a mesma ideia. Show de bola? Chegamos agora ao nosso penúltimo tópico dessa nossa aula 11. Vamos analisar o que eu chamo aqui, né? O que eu chamo não, né? Na verdade é o que é. A relação linear angular. Galera, essa relação linear angular é extremamente importante. O que é isso, professor? Nunca nem vi isso na minha vida. Eu acho que você já viu sim, você só não está lembrado. Foca novamente nessa figura. Suponha o corpo está descrevendo um movimento circular uniforme no sentido anti-horário. Então ele vai de A para B novamente e demora um certo intervalo de tempo. Tudo bem, professor. Exatamente igual ao caso passado que eu fiz para explicar a velocidade angular. Só que agora, olha o que é que eu vou investigar.
A gente sabe que essa trajetória, né, ela tem um raio R. Ela tem um certo raio. Beleza? Do centro até a circunferência, né? Tem um certo raio, essa trajetória circular. E aí, você bem sabe, professor que você é de porra nenhuma, sabe sim, ó. O corpo vai de A para B, ele vai se deslocar aqui em cima dessa linha preta, né? Ele vai se deslocar aqui em cima, né? Ó. Então você concorda que ele vai andar um certo ΔS? Vai, professor. Ele vai andar um certo deslocamento aqui, medido em metros, em metros mesmo, isso. Mas, você sabe que a relação do deslocamento, né, do comprimento desse arco, isso é um arco de circunferência? A relação do comprimento do arco e o ângulo e o raio é o seguinte, ó, por isso que eu chamo relação linear angular, porque o ΔS é o linear e ele tem relação direta com o Δθ, que é o angular. Tudo bem? Grandeza linear e grandeza angular. Então, como é que é, professor? Estou doido para saber. É o seguinte, o ΔS, né, o comprimento do arco, ele é igual ao Δθ em radianos, vezes o raio da trajetória. Tudo bem? Essa relação aqui é extremamente importante. ΔS é igual a Δθ vezes o raio. Tudo bem? Só que a gente sabe que isso acontece em um certo intervalo de tempo. Então, que tal eu dividir aqui por ΔT e dividir aqui por ΔT? Olha o que é que vai ficar. Eu vou dividir ambos os lados por ΔT, certo? Então vai ficar ΔS por ΔT. ΔS por ΔT é a velocidade linear. É mesmo, professor. É o módulo da velocidade linear, né? Ó, novamente. ΔS por ΔT é o módulo da velocidade com que o corpo percorre linearmente. Porque a velocidade por completo é um vetor que fica constantemente alterando a direção. Mas o valor dele, né, como é um movimento circular uniforme, o valor dele é ΔS sobre ΔT, que é V, velocidade linear. E quem é Δθ sobre ΔT? Δθ sobre ΔT a gente fez bem aqui, né? Ó, velocidade angular. Vezes o raio. Beleza? Então, o que eu chamo aqui de relação linear angular é extremamente importante. Perceba o seguinte, em termos de deslocamento, né? O deslocamento linear, que é o ΔS, medido em metros, centímetros, é igual ao deslocamento angular vezes o raio, que o deslocamento angular é medido em rádio. A velocidade linear, né, é a velocidade com que o corpo anda em linha, nessa linha preta aqui, né, a velocidade linear medida em metros por segundo, quilômetros por hora, é igual à velocidade angular vezes o raio. Então perceba que a relação da grandeza linear com a grandeza angular é sempre assim. Eu costumo dizer o seguinte, a linear, né, a grandeza linear é a grandeza angular. Angular não é com M não, né, professor? Pelo amor de Deus. Angular vezes o raio. Deslocamento linear é o deslocamento angular vezes o raio. Velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. E mais na frente, na outra aula, a gente vai ver que tem a aceleração linear, que vai ser a aceleração angular vezes o raio também. Mas depois a gente vê. Tudo bem? Finalmente chegamos ao nosso último tópico dessa aula 11, que é a respeito da nossa aceleração centrípeta, certo? A aceleração centrípeta, a gente conversou sobre ela no início da nossa aula, né? Veja o seguinte. Imagine uma trajetória circular, um corpo descrevendo um movimento circular uniforme, perfeito? De trajetória R, show de bola, professor. E aí, a gente sabe que em cada ponto, né, em cada ponto aqui da trajetória, a velocidade do corpo é um vetor tangente. Só que se é um movimento circular uniforme, esse módulo é constante e você já sabe disso. Então, em cada ponto aqui da trajetória, a velocidade é um vetor tangente, né? É um vetor tangente. Beleza, professor, isso aí eu já estou entendendo. Opa, velocidade. E você sabe também que vai surgir nesse corpo uma aceleração centrípeta, que é um vetor que em cada instante de tempo aponta para o centro da trajetória. Por isso que o nome é aceleração centrípeta. Isso, aceleração centrípeta, certo?
E também você sabe que ela forma 90 graus com a velocidade. Você só não sabe como é que calcula a aceleração centrípeta. É por isso que eu vou te dizer agora. O módulo da aceleração centrípeta, né? O módulo. Por que o módulo, professor? Porque a aceleração centrípeta é um vetor. Então, tem módulo, direção e sentido. A direção e o sentido é isso aqui. Em cada ponto é perpendicular à velocidade e aponta para o centro. Essa é a direção e o sentido. Aponta para o centro, aponta para o centro, aponta para o centro. Mas e o módulo? Se calcula assim. É a velocidade linear ao quadrado sobre o raio da trajetória. V quadrado sobre R. Só que a gente pode colocar em outra notação também, né? Porque veja aqui em cima, velocidade linear não é igual a velocidade angular vezes o raio. Então, se a gente substituir a velocidade linear aqui, a gente fica o seguinte, V é ômega R, então vai ficar ômega R ao quadrado dividido pelo raio, né? Então, se a gente melhorar essa expressão, a gente pode calcular a aceleração centrípeta também por o seguinte, ômega ao quadrado, aí esse R corta com o R daqui, fica ômega ao quadrado vezes o raio. Então, são duas expressões equivalentes e iguais, né? Para o cálculo da aceleração centrípeta. É a velocidade linear ao quadrado sobre o raio, ou então, ômega ao quadrado vezes o raio. Beleza? É isso aí. Espero ter te ajudado com essa aula 11 sobre movimento circular uniforme. Fica ligado na aula 12, que vem a seguir, sobre movimento circular uniformemente variado. E depois faremos uma aula de exercício. Valeu!